Olá, companheiras e companheiros. Meu nome é Marco Antônio Barato, sou da direção nacional do MST, atuando aqui no Distrito Federal em torno. E nós vamos então para mais uma análise de conjuntura semanal. Nesse primeiro bloco, vamos tratar um pouco sobre os ataques desse governo neofascista e de ultradireita do Bolsonaro à democracia, ao Estado de Direito, e como também que esses ataques eles atingem diretamente o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores no Brasil em tempos de crise de pandemia, crise sanitária, crise política grave, inclusive estrutural e também conjuntural do sistema capitalista em nível mundial, mas em específico a crise política que o nosso país, o Brasil, vem vivendo a partir dos desmandos de um governo sem preparo e de um governo que tenta implementar o terrorismo, tenta implementar medidas antidemocráticas, retirada de direito dos trabalhadores e tenta resgatar a todo instante os absurdos que foram cometidos também nos períodos da ditadura militar do Brasil. Bom, nessa semana, mais uma vez, né, que não é novidade nesse último período, as formas mais esdrúxulas que esse governo Bolsonaro, governo Bozo, vem atuando frente à crise da pandemia do coronavírus, mas também sobre a política brasileira. Há 3 dias atrás, no domingo, nós assistimos, e toda a mídia, inclusive a mídia hegemônica e as nossas mídias também progressistas, noticiaram mais um elemento muito sério que fere tanto o Estado de Direito quanto ataca diretamente a democracia no país. Inclusive Bolsonaro, nesse dia, no domingo, ele, para tentar demonstrar certa força, né, de um exército ali que ali estava, um exército do bolsonarista, e dar um recado para esse exército, mas também um recado para a sociedade brasileira, fez um discurso extremamente populista de ultradireita, misturando a religião, Deus, dizendo que não ia mais aceitar interferências, que agora o negócio acabou a brincadeira. Chega de interferência, não vamos admitir mais interferência, claro isso aí, acabou a paciência, vamos levar esse Brasil para frente. Então um discurso que para nós é muito claro que é um discurso populista de ultradireita para esse público específico dele, então ele tem hoje do eleitorado dele aí 15% desses bolsonaristas na mão. Então é esse exército que ele tem. Então ele tem que fazer um discurso para eles e ao mesmo tempo jogando indiretas aos poderes constituídos, ao STF, fechamento do STF, jogando certas indiretas, tentando fazer com que não fique muito claro o que ele está querendo dizer. Então ele mistura liberdade, democracia, com discursos muito parecidos que a gente via em tempos do fascismo italiano de Mussolini e o tempo hitlerista também na Alemanha. Em parte do seu discurso, ele atribui às Forças Armadas, como se o conjunto das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, estivessem completamente ou em consenso com o seu governo e estivesse do lado dele. Então o general Azevedo, também num discurso do Ministério da Defesa, num discurso também não muito claro, mas ele reafirma também em palavras que o Exército vai defender a liberdade, a democracia e o Estado de Direito, dando a entender para nós que estamos lendo a política de que o discurso do Bolsonaro, afirmando com tanta certeza que as Forças Armadas estavam do lado, ou está do lado dele, não é 100% verdade. Por outro lado, há semanas atrás, nós vimos que um dos braços principais, os 4 braços principais que sustentam esse governo, que era o braço da judicialização, sobretudo o ex-ministro Sérgio Moro, então ele rompe com Bolsonaro e é um rompimento, não é um rompimento simples. O que a gente vem assistindo agora é que o Moro vem, obviamente, de olho
num futuro político, que pode ser 2022, candidato a presidente, mas ele tem, obviamente, interesses políticos. A interferência de Bolsonaro, ou a tentativa e a interferência que está ocorrendo de Bolsonaro na Polícia Federal e no Ministério da Justiça, então incomodaram o Sérgio Moro, e é importante que a gente lembre aqui que aí é uma briga, digamos, uma disputa interna no governo, onde nós sabemos que Sérgio Moro também não tem nenhuma moral, até porque ele fazia parte desse governo, ele apoiou esse governo, ele fez com que esse governo, com a prisão ilegítima do Lula e a perseguição aos partidos de esquerda aqui, enfim, todos os episódios que a gente já conhece, então são esses elementos que fizeram que Bolsonaro assumisse, inclusive, a presidência, e o Moro é compatível com esse projeto. Bom, é uma disputa interna da direita e da ultradireita, com seus interesses. Nós, da esquerda, estamos fora ainda de alterar essa correlação de força, né? Tanto que nas mídias gerais nem citam nem as falas, nem as intervenções dos nossos deputados de esquerda, dos partidos progressistas que estão na Câmara, com raras exceções, então não se ouve opinião, há uma invisibilização também dos partidos progressistas, do movimento progressista que está dentro tanto do espaço institucional do Congresso quanto dos movimentos populares, sociais. Então há uma disputa ali onde, inclusive, Rede Globo e determinadas outros meios de comunicação hegemônicos também com seus interesses de retomar aí determinadas linhas que dialogam mais flertam mais com o neoliberalismo de centro, que a Globo inclusive sempre apoiou e outros meios de comunicação também sempre apoiaram. Outro elemento importante, saindo da institucionalidade, é que setores da elite econômica brasileira também, da alta burguesia, que de fato é quem sustenta esses governos, também estão um pouco incomodados. Os bancos estão perdendo dinheiro nessa pandemia. Obviamente que nós não temos dados mais substanciados para dizer isso, mas obviamente a pandemia é um elemento importante nessa fuga de capitais dos bancos, nessa queda do lucro dos bancos. Outro ponto importante é que o governo vem atacando, Bolsonaro vem atacando diretamente a imprensa e os jornalistas. E ele atacando a imprensa, atacando os veículos de comunicação, demonstra também que ele está numa linha de tentar cessear a liberdade de imprensa brasileira. Então há uma confrontação hoje no país muito grande com os trabalhadores e as trabalhadoras organizadas. Então quem perde hoje, em tempos de pandemia, são os trabalhadores. Então os trabalhadores pagam a conta. A partir do momento que não circula moeda, o trabalhador não tem perspectiva nem de emprego, nem de renda, então não tem circulação financeira, a economia ela não vai se mexer. A economia não rende assim. A economia rende a partir do momento que o dinheiro circula, e o dinheiro circula na mão do trabalhador. E não só o dinheiro circula com direitos, né? Onde o trabalhador de forma deve ser inserido socialmente, politicamente e economicamente no circuito político-social do Brasil. Então é importante que agora a gente visualize a relação do núcleo bolsonarista do governo com os setores militares. É importante a gente ir monitorando isso, porque ele pode ser o definidor nesse jogo de xadrez, nesse tabuleiro de xadrez. Fato é que o governo está instável e nós, os movimentos populares, os partidos, temos que reinventar a nossa forma de fazer luta e ir para cima, de fato, a gerar mais instabilidade e tentar derrubar esse governo. O impeachment, hoje existem mais de 30 pedidos de impeachment na Câmara Legislativa, mas isso só vai para frente a partir do momento que Rodrigo Maia colocar em pauta. E ele já disse que a prioridade não é colocar nenhum processo dos que foram pedidos de impeachment em pauta. Então esse é um primeiro movimento que tem que ser feito. E um segundo movimento, para que o processo de impeachment possa avançar, é as mobilizações populares nas ruas, é a massa na rua. Todos os processos de impeachment que o Brasil viu tiveram essa combinação, a combinação
de apoio parlamentar no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, botando isso para frente. Assim foi o impeachment da Dilma, combinado a uma expansão da movimentação popular. Quando Bolsonaro faz chacota e brinca com a população brasileira em torno da pandemia, chamando essa pandemia, esse vírus que vem matando milhares de pessoas no mundo de gripezinha, próprios ministros dele vêm afirmando que é importante manter a quarentena, que é importante manter o isolamento. Inclusive Paulo Guedes, um dos principais escudeiros aí de Bolsonaro, do ponto de vista econômico, também disse em determinada situação que era importante manter o isolamento, ele estava em idade de risco. Bom, a crise já não é de agora. O ministro Mandetta, que foi demitido, então havia ali um confronto de ideias entre o Mandetta, então ministro da Saúde, e o Bolsonaro sobre a questão do isolamento, né, e sobre a questão de como lidar com o coronavírus. Mandetta caiu porque havia ali claramente um debate, um embate de visões, né, por incrível que pareça. Tinha alguém, minimamente alguém, que não era tão insano, né, como o conjunto desse governo. Mandetta tentou manter minimamente a linha, a sua preocupação com os setores, com o povo brasileiro, de tentar afirmar ali que era importante manter o isolamento, era importante a quarentena, e isso, mesmo que teve um recuo em determinado momento do Mandetta, mas isso gerou a sua demissão, e o atual ministro Teixe, que assumiu, que vem mantendo, como médico também, vem mantendo ali uma posição muito parecida com a do Mandetta, porém sem um conflito, um confronto direto com o Bolsonaro, ou um confronto mais público. Enquanto diversos países no mundo aplicam mais dinheiro na economia e aplicam mais dinheiro para os trabalhadores para que eles se sustentem em sua quarentena e continuem ou consigam gerar divisas na economia de seus países e dar uma tranquilidade econômica para o país e também dar uma tranquilidade sanitária para o país, Bolsonaro vem atuando no caminho contrário. Vem retirando direitos, vem retirando recurso, vem numa política que não tem nenhum entendimento sobre essa crise, essa pandemia ou sobre esse vírus. Demonstra insensibilidade, como já foi dito aqui, e isso gera, obviamente, um descontrole da quarentena e um descontrole desse isolamento. Então, setores da sociedade, obviamente, que estão sendo pressionados, sobretudo setores dos trabalhadores, que estão sendo pressionados nessa crise, e outros setores, a tendência é sair para trabalhar, porque o governo não aplica nenhuma medida econômica que ajude os trabalhadores e as trabalhadoras. Incentiva, pelo contrário, que eles saiam, que eles vão trabalhar, que eles vivam sua vida normal em convívio, em aglomeração com as outras pessoas, o que todos os outros países do mundo estão fazendo o contrário. Das 5 cidades mais atingidas pelo Covid-19, são 3 na região do Amazonas, 1 na região do Pará e 1 na região do Pernambuco. Todas elas são cidades médias, uma cidade média, e o restante cidades pequenas. A 6ª cidade mais atingida pelo coronavírus é Fortaleza, depois Manaus, aí 2 capitais. Mas as 5 primeiras, e isso é muito importante a gente frisar aqui, são cidades pequenas ou médias. Então há uma interiorização muito séria, vai alcançar camadas da sociedade, do povo brasileiro, que ainda não tinha sido alcançado. E isso pode esparramar de forma mais rápida, inclusive nós do Movimento Sem Terra, os nossos acampamentos, assentamentos, as nossas áreas, podem ser atingidas também e vão ser atingidas, infelizmente, se uma medida séria não for tomada do ponto de vista do isolamento. Então hoje, o Brasil, além de ocupar a 7ª posição no ranking da pandemia, prognóstico que a gente vem fazendo nessa linha, onde a gente sai nas ruas e observa que o povo está indo para as ruas, que não há mais o cuidado como tinha no início, até pelo discurso do presidente, né, que insufla isso, né,
Então a tendência é que esse pico chegue o quanto antes e o Brasil se torne um dos principais focos dessa pandemia. Então há uma preocupação muito grande do ponto de vista da vida das pessoas. Então as pessoas continuam se infectando e continuam morrendo, isso numa velocidade mais alta, e ao mesmo tempo o governo brasileiro demonstra que não tem nenhuma forma, não sinaliza nenhum tipo de mudança relativo ao enfrentamento a essa pandemia. Pelo contrário, é um governo que está preocupado com a sua vida política, a ponto de dizer... E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Então há um descontrole, há uma insensibilidade, é um governo genocida. Cabe muito a nós, das organizações, também fazer um enfrentamento sério, certo, com a informação certa, nos colocar à disposição do conjunto dos trabalhadores, dos mecanismos que a gente for criando para ir ajudando a derrubar esse governo e também a salvar as vidas e a gente superar essa crise sanitária e essa crise política, implementando uma nova ordem, retomando a democracia para esse país. O país precisa de um banho de democracia radical, precisamos da radicalização da democracia e nós estamos num caminho contrário à radicalização da democracia. Nós estamos se fechando e isso está muito claro e muito óbvio aí pelas últimas atuações políticas aí que a gente pôde observar. Bom, é isso. Um forte abraço. Nos vemos na próxima análise de conjuntura semanal. Um abraço.